amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Jesus, no Evangelho, acabava de dizer: o que disse aos judeus, digo a vós também neste momento: para onde eu vou, vós não podeis seguir-me. Simão Pedro lhe disse: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, tu agora não podes seguir-me. Seguir-me-ás mais tarde. Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te? Darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, o galo não cantará nesta noite antes que tu me tenhas renegado 3 vezes. E nós nos detemos na figura de Simão Pedro. Todos os evangelistas são unânimes em falar da queda de Pedro e da sua negação de Jesus. Alguns estudiosos bíblicos quiseram ver neste fato tão repetido e iniciado por Marcos uma espécie de evangelho contra o cristianismo pregado pelos 12 e, sobretudo, por Pedro. Não é verdade. O próprio Jesus em Marcos, ressuscitado, diz às mulheres que, por sua vez, falem aos discípulos que vão a Galileia, e a Pedro especialmente, e lá o veriam. Por que esta insistência, então, no pecado de Simão Pedro? Talvez a resposta esteja no que vou dizer neste momento. Quando o Evangelho de Marcos foi escrito por volta dos anos 68 ou 70 da nossa era, já tinha acontecido a grande perseguição dos cristãos em Roma, movida pelo imperador Nero, que os queimava vivos e os crucificava também. Muitos foram martirizados, como Pedro e como Paulo, mas também muitos traíram Jesus. Muitos tiveram medo do suplício, medo da morte e resolveram renegar a fé. Passado o perigo, levantou-se a questão: existe perdão para quem apostatou a própria fé? Existe perdão ainda por parte de Deus para quem renegou conscientemente a fé? Existe perdão para esses covardes? Bem, descrevendo o fato de Pedro, os evangelistas todos, a começarem por Marcos, parecem dizer que não é o caso de se desesperarem, porque o próprio Pedro, o discípulo mais importante, aquele que foi o chefe da igreja inicial, da comunidade dos que criam em Jesus, também teve a mesma queda, também apostatou, mas não se desesperou, como Judas Iscariotes. Pelo contrário, chorando, recebeu o perdão de Jesus. É um texto pastoral que serve para os grandes pecadores, para que não se desesperem de forma nenhuma do amor de Deus e da conquista do próprio coração por parte de Deus.